E aí, galera do Me Salva, tudo bem? Estamos chegando a mais um fim de módulo sobre, e nesse caso, né, sobre linguagem e formação de palavras. Então, como de costume, nós vamos sempre no fim de um módulo trabalhar com alguns exercícios. E esses exercícios, nesse caso, eles têm um nome, e esse nome é Qual é a Música? Por quê, queridos? Porque todos nossos exercícios vão fazer referências a músicas que de alguma forma eu gosto, e aí vocês também conhecem o repertório musical da professora, tudo bem? Então, nossa tarefa aqui é a partir dos meus indicativos, né, das minhas informações, perceber as figuras de linguagem presentes nessas músicas. Tudo bem? Então, nós temos uma música do Tim Maia. Eu não vou cantar, eu vou ler. Tudo bem, queridos? Vou poupá-los. Ela partiu, partiu e nunca mais voltou. Ela sumiu, sumiu e nunca mais voltou. Então, o que nós observamos? Que há, inicialmente, a repetição desse conectivo, e, no início do verso. Como é que se chama justamente a repetição do conectivo? A figura polissíndeto. Polissíndeto. Justamente introduzindo orações coordenadas. Perfeito? Além disso, queridos, a gente observa também que esse pronome, o uso desse pronome no início dos demais versos, ela, e é uma referência durante toda a música, retoma um ser ao qual esse eu lírico musical faz referência. Quando eu repito um termo para retomar um termo anterior, ou um termo talvez em outro contexto, como é que nós chamamos? Anáfora. Anáfora. Tudo bem, queridos? Vamos à nossa próxima música? Me ajudem a descobrir as figuras de linguagem, ok? Então, temos aqui um trechinho de uma música do Caetano Veloso, mas ela é interpretada pela Gal Costa. Neguinho não lê, neguinho não vê, neguinho não crê, pra quê? O que nós observamos, queridos? Que há uma repetição bastante forte, inclusive na música, se depois vocês quiserem ouvir também, né? Essa vogal que se repete, ela dá cadência à música, mas em relação às figuras de linguagem, a repetição de vogais é chamada de assonância. Assonância. Muito bem. Ok? Vamos à nossa próxima música. Temos aqui um trechinho da música do Bezerra da Silva e vamos observar juntos conforme eu leio, né? Então, malandro é malandro, mané é mané. Malandro é de fato um cara maneiro que não se amarra a uma só mulher. Queridos, há nesse caso não uma repetição de vogais, mas uma repetição de consoantes. Como nós chamamos a repetição de consoantes? A figura é aliteração. Muito bem. Além da música ser muito legal, né? Queridos, além disso, vamos à nossa próxima música. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa. É uma música do Chico César. E o que nós observamos? Que há aqui esse pronome, e esse pronome, quando iniciamos a leitura do enunciado, Deus me proteja de... O que eu espero que venha como complemento também deste verbo? Não que Deus proteja eu mesmo de mim, né? Então, o que acontece? Esse objeto indireto, ele exerce uma função sintática um tanto quanto inesperada. Há uma mudança na construção sintática e é justamente essa mudança que torna o verso da música extremamente interessante, mas quando ele enfatiza esse eu, me proteja e me proteja de mim, essa ênfase na mudança sintática, como é que nós chamamos? Anacoluto. Anacoluto. Essa é a figura de linguagem. Tudo bem? Vamos à nossa próxima? Observem comigo. Uma música dos Titãs, o pulso ainda pulsa, e ele repete, o pulso ainda pulsa, e vai fazer uma porção de repetições em relação ao pulso. Mas o pulso é necessariamente ele que pulsa, ou o pulso é uma parte do todo que pulsa? A parte do corpo, né, queridos? A gente sabe que a sinédoque é uma forma de metonímia, justamente representando essa parte do todo. Mas como classificação geral, é a metonímia. Metonímia, a parte do todo. Tudo bem?
Vamos agora a mais uma? Observem comigo uma música que eu sou completamente apaixonada, que é justamente uma música do Cazuza. Vamos juntos? Agora eu vou cantar para os miseráveis, e aí prestem atenção nesse termo do enunciado, que vagam pelo mundo derrotados, para essas sementes mal plantadas que já nascem com cara de abortadas. Quando a gente lê essa música, ela fica muito mais forte, né? Então, o Cazuza, ele começa a cantar a música para pessoas que ele chama de miserável e depois ele estabelece uma comparação a esses miseráveis com as sementes mal plantadas e essas pessoas que já nascem com cara de abortadas. Quando há uma comparação sem o conectivo ou sem esse elemento que estabelece propriamente a comparação, tal como o como, né? Lembram da nossa aula anterior? Como é que nós chamamos essa mudança de contexto? A gente pode dizer que pessoas são mal plantadas? Sim, desde que se trate de uma metáfora. E aqui estamos diante da figura de linguagem empregada nesse contexto. Tudo bem? Além disso, queridos, nessa aula, nós vamos justamente tratar sobre formação de palavras. E para que a gente possa fazer uma breve revisão sobre a formação de palavras, vamos continuar no qual é a música e vamos identificar os processos de formação de palavras nas músicas que eu trago a seguir. Então, vejamos a primeira, é uma música do Zé Cabaleiro, e ele diz: venha provar meu brunch, sabe que eu tenho approach na hora do lunch, eu ando de ferry boat. E é muito engraçado tentar ler essa música com o inglês mais ou menos correto, e ainda assim lembrar da música e pensar na pronúncia bem brasileira com que o Zé Cabaleiro canta. O que nós observamos? Ele faz uso de uma porção de estrangeirismos. Ele não faz questão nenhuma de traduzir, justamente porque o humor dessa música é ele tirar fazer uma certa ironia a respeito do constante uso desses estrangeirismos. E isso não deixa de ser um processo de formação de palavras chamado de estrangeirismo. Estrangeirismo. Algumas gramáticas, queridos, estrangeirismo. Algumas gramáticas vão dizer que esse estrangeirismo é também um vício da linguagem, tudo bem? Mas estamos considerando aqui como formação de palavras, porque há palavras que nós poderíamos utilizar na língua portuguesa, mas o músico faz questão de utilizar as da língua inglesa. Tudo bem? Além disso, outro processo de formação de palavras que eu quero destacar se dá na música do Dorival Caymmi. Nós vamos analisar duas estrofes dessa música, que é Fiz uma Viagem, o nome dela, justamente para pensar os dois principais processos de formação de palavra, que é a derivação e a composição. Muito bem. Então, vamos juntos. Eu fiz uma viagem, a qual foi pequeninha. Eu saí dos olhos d'água e fui até a lagoinha. Tudo bem, queridos? Esqueci de colocar o A. Então, o que nós observamos? Pequeninha e a lagoinha, Alagoas e pequena, essas duas palavras elas sofrem um processo de formação de palavras que se chama de derivação. Derivação. E essa derivação, quando se dá pela introdução de um sufixo, como é que nós chamamos? Sufixal. Tranquilo, não? Vamos ao nosso próximo refrão, da próxima estrofe dessa mesma música. Trazia o meu tatu bola, filho do tatu bolinha. Vamos parar um minutinho. Vamos observar essas duas palavras, que elas se compõem por outras duas a partir do uso do hífen. Quando elas se compõem, o processo é composição. E essa composição se dá pela colocação de uma palavra ao lado da outra. Então, como nós chamamos? Justaposição. Justaposição. Tudo bem? E além disso, observem a continuidade dos versos, mas a sorte desandou quando eu cheguei em Alagoinha. Nós já analisamos a Lagoinha, mas e desandou? Desandou, o prefixo, mais o verbo andar. Como é que nós chamamos esse processo de formação de palavras? Novamente, derivação,
Só que essa derivação, com a introdução de um prefixo, ela é prefixal. Tudo bem, queridos? Foi um prazer mais uma vez. Então era isso. Um beijo, até a próxima.